Olá, senhores. Então, dando continuidade à nossa aula de Eletrônica 2, vamos falar um pouquinho sobre, ainda falando sobre análise CA de amplificadores com transistor bipolar de junção. Vou falar um pouquinho sobre o projeto da fonte de alimentação, que alguns exercícios pedem para projetar o valor da fonte de alimentação. E também falar um pouquinho sobre casamento de impedância, que alguns exercícios da lista também falam sobre casamento de impedância, e falar algumas particularidades desse projeto com casamento de impedância, e falar um pouquinho sobre distorção da tensão gerada por esses amplificadores. Tá? Então vamos lá. Uh, então, como a gente já viu, pessoal, esse amplificador aqui é um amplificador com polarização fixa, né? Então temos um capacitor de entrada, um capacitor de saída, não tem impedância de entrada aqui, mas tem carga na saída. Tá? Então, se a gente analisar esse amplificador, ele é essa tensão aqui, o pessoal, que é a saída do amplificador, né? A saída antes do capacitor, né? Aqui é a saída dele, né? Mas antes desse capacitor, nesse ponto aqui, ó, vou pegar a canetinha aqui de novo. A tensão nesse ponto aqui, pessoal, ela é composta por duas parcelas, né? Como a gente já viu lá na primeira aula. Tá? Então, ela é composta pela tensão de entrada vezes o ganho. Tá? Aqui é o ganho sem carga ainda, que é o NL, né? No load, vezes a tensão de entrada. Então, isso aqui vai dar a parcela AC. Tá? Mais essa parcela aqui é somada ainda à parcela da tensão de polarização, que é dada por isso aqui. Tá? Que nesse caso aqui, ó, pessoal, é a tensão do coletor quiescente, porque a tensão de saída é no coletor. Tá? Se fosse, por exemplo, a tensão do emissor, daí seria a tensão do emissor quiescente. Tá? Mas nesse caso aqui é a tensão do coletor. Então, essa tensão, pessoal, ela é aplicada em cima de um circuitinho equivalente, né, que é formado pela fonte de tensão com as duas parcelas, mais a impedância de saída. Tá? Isso aqui é aplicado no capacitor e na carga. Tá? Então, quando a gente analisa esse tipo de circuito aqui, ó, a gente analisa decompondo ele em duas parcelas. Né? Então, tem uma parcela CC, que é formada pela fonte CC apenas, né? A fonte CA é curto-circuitada. A impedância aqui de saída, pessoal, ela não aparece no circuito CC porque essa impedância aqui é uma impedância AC, né? Tá? É uma impedância AC. Então aqui seria como se fosse a tensão do coletor sem ter a excitação do sinal de entrada. Tá? Então se a gente analisar esse circuito aqui, isso aqui a gente já viu lá na primeira aula, né? Mas só revisando. Então a tensão que vai ficar em cima desse capacitor CO, né? A gente iria resolver esse circuito aqui com o capacitor e a carga de saída. E a gente veria que o capacitor ele iria se carregar, né? A corrente ia circular aqui, esse capacitor ia se carregar até chegar num ponto que ele abre, né? Então, quando esse capacitor aqui abre, a corrente vai para zero e essa tensão de quiescente aqui do coletor vai aparecer em cima do capacitor de saída, tá? Então, ele vai ficar carregado com uma tensão de saída igual a tensão do coletor quiescente, que geralmente a gente projeta para metade da tensão da alimentação, tá? E temos o circuito CA, né, que é a análise CA que a gente viu até agora, né, que é formado pela tensão de entrada vezes o ganho sem carga, que vai dar a tensão de saída sem carga, e daí a gente aplica ele na carga de saída, formando aqui um divisor resistivo. Isso aqui a gente já fez em aula e vocês têm que fazer nos exercícios. Tá? Então a tensão de saída nesse ponto aqui, ela é o quê? Ela é a primeira parcela aqui, né, da tensão de entrada vezes o ganho da tensão sem carga, tá? E daí vai formar um divisor de tensão, né? Então, RL dividido... fazendo divisor de tensão aqui, né? A tensão de saída é o RL, a tensão vezes o RL dividido pela soma dos dois, né? Então, isso aqui, pessoal, é a tensão de saída. Se a gente pegar essa tensão aqui, ó, e passar dividindo para cá, ó, pessoal, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, tá? Então, isso aqui, pessoal, é a tensão, o ganho de tensão, tá? É o ganho de tensão com carga que a gente chama, tá? Que seria o ganho de tensão de fato, né? Porque daí esse aqui já está considerando a carga. Se trocar a carga, tem que vir aqui e recalcular o ganho de tensão. Então esse ganho de tensão ele depende da carga. Enquanto que esse ganho aqui, ó, que é o ganho sem carga, como o próprio nome diz, ele não depende da carga, né? Por isso que a gente usa mais ele, porque daí se a carga trocar, a gente só refaz isso aqui, tá? Beleza? Então, o que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, vamos analisar agora a potência dessa aí, tá? Porque eu quero chegar lá no casamento de impedância, lá que eu quero mostrar para vocês. Então, o que acontece? A tensão de saída, então, ela é dada resolvendo esse circuito aqui, né? Esse ganho aqui a gente vai calcular a partir dos parâmetros do circuito. A tensão de entrada vai ser dado, a impedância de saída também vai ser dado e a carga também vai ser dada, tá? Então, se a gente olhar a potência na carga, pessoal, potência nesse RL aqui, ó, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a tensão
potência em RL é a tensão de saída ao quadrado dividido pela resistência, tá? Então isso aqui é lá de circuitos 1, tá? E a tensão na carga, a gente vai fazer o divisor de tensão aqui, que é a tensão sem carga, né? Que é essa tensão aqui, ó, né? Que é a tensão de entrada vezes o ganho sem carga, vezes RL dividido por isso ali. Então, se a gente pegar essa tensão aqui ó, e jogar aqui dentro, tá? O que vai acontecer? Substituindo a tensão da equação da potência, da tensão na equação da potência, então vai ficar isso aqui, ó, né? Então, tudo isso aqui, ó, toda essa parcela aqui vai ficar ao quadrado, tá? Então, nós vamos elevar a parcela de cima ao quadrado, de baixo ao quadrado também. Aqui vai ficar um RL ao quadrado, que vai cortar com esse RL aqui, ó. Então, vai cortar um dos RLs aqui, porque vai estar ao quadrado, né? Então, vai ficar um RL aqui, ó. Tensão ao quadrado, vezes RL dividido pela soma dos dois ao quadrado, tá? Então, se a gente pegar isso aqui, pessoal, e variar o RL, tá? Nós vamos ficar com um gráfico de potência assim, tá? Então, isso aqui foi visto lá em circuitos 1 também. Então, vamos analisar alguns pontos. Primeiro, se a gente colocar RL igual a zero, tá? Então, se a gente colocar RL igual a zero, quer dizer que é um curto na saída, a potência na saída é zero, né? Porque se é um curto-circuito, a tensão vai para zero. Se a tensão vai para zero, a potência vai para zero. Então, eu estaria nesse ponto aqui, ó, tá? Depois a gente começa a aumentar o RL, a potência começa a aumentar até chegar num máximo. E se a gente começar a aumentar demais o RL, o que acontece? E a tendência é que esse circuito aqui, a corrente vai diminuindo, tá? Então, a corrente vai diminuindo, diminuindo, até chegar a um ponto que a resistência é tão grande que não vai passar corrente. Então, a gente estaria nesse ponto aqui, lá no infinito, né? Tá? Com uma resistência infinita, a potência ela vai indo, ela vai indo para zero aqui, tá? Então, com uma resistência muito grande, também não vou ter potência, tá? Então, existe um ponto intermediário aqui no meio onde eu vou ter a minha potência máxima, tá? Que a gente viu lá em circuitos. Como é que a gente chega nessa potência máxima, tá? Então, olhando para essas duas equações, o que a gente faz? A gente pega essa equação da potência lá, né? Quem fez cálculo 1 aí, né? Como é que a gente acha o máximo nessa potência aqui? A gente pega essa equação aqui e deriva igual a zero, tá? Então, a potência é uma função da RL, então a gente deriva a potência em relação a RL, tá? Então, quanto que é a variação da potência em função da carga, RL, tá? Igualando isso aqui a zero, se vocês quiserem fazer aí, façam, derivam igual a zero e isolam o RL. Então, vocês vão ver que quando eu fizer isso, pessoal, vai acontecer que quando o RL for igual à impedância de saída, eu vou ter minha potência máxima, que é bem aqui, ó, tá? Essa aqui é a potência máxima, é quando o RL for igual à impedância de saída, tá? Então, se agora eu pegar o RL e substituir nessa equação da potência aqui, ó, tá? A gente vai chegar que a potência máxima, tá? Ela é a tensão ao quadrado dividido por 4, tá? Por quê? Porque se eu botar RL igual a ZO, então quer dizer que essa cara aqui é igual a essa. Então, digamos que aqui fosse 10 ohms, por exemplo, tá? 10 ohms. E aqui seria 10 ohms também, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho duas resistências iguais, a minha tensão, ela é dividida por 2, né? Porque aqui seria 10 dividido por 20, né? Aqui nessa equação da tensão, né? Aqui seria 10, aqui seria 10, aqui seria 10 e aqui seria 10. Então, 10 dividido por 20 dá 0,5 isso aqui, né? Então, quer dizer que a tensão de saída é a metade da tensão de entrada, tá? Então, quando a tensão de saída for igual a metade da tensão de entrada, teremos a potência máxima, tá? Só que daí, como a tensão é dividido por 2 e a potência é a tensão ao quadrado, tá? Então, aquele 2 que está embaixo vai ficar ao quadrado, vai ficar com um 4. Então, a potência de saída é a tensão ao quadrado dividido por 4, tá? Tá, mas por que não é um pouquinho mais, um pouquinho menos? Não poderia ter mais tensão? Uma tensão um pouquinho maior para ter mais potência? Não, porque se a tensão for maior, a corrente vai ser bem menor e vai acabar que vai cair num ponto aqui, digamos. Tá? Então não tem. Tensão máxima é quando a tensão for a metade e a potência vai ser dividido a tensão dividido por 4. Tá? Tensão ao quadrado dividido por 4. Beleza? Então, por exemplo, se eu tiver um amplificador lá na saída do amplificador, é interessante eu fazer com que a impedância de saída lá do alto-falante, por exemplo, seja igual à impedância do meu amplificador. Com isso eu vou ter a máxima potência, eu vou produzir maior quantidade de potência sonora lá no meu amplificador. Então é comum você fazer isso na hora de projetar ou de escolher um amplificador de som, casar a impedância do amplificador com a impedância do alto-falante. Tá, então quando que você faz o casamento de impedância? Tá? Quando você deseja transferir a máxima potência entre a fonte, né, que a fonte é não ideal, né, porque ela tem uma impedância lá, da impedância de saída, no caso a fonte aqui seria um amplificador, né, pessoal? Tá? E a carga, tá? Claro que eu poderia ter um sensor, por exemplo, um sensor que eu estou medindo a tensão dele e eu quero
amplificar essa tensão. Então eu poderia fazer o casamento de impedância se eu quiser tirar a máxima potência do sensor, que geralmente não é o caso. Quando eu estou lendo um sensor, pessoal, geralmente eu quero só ler a tensão dele, tá? Ou a corrente dele, se for um sensor de tensão ou corrente. Tá? Não estou preocupado com potência quando é um sensor. Tá? Não quero. Quem vai fornecer potência vai ser o amplificador de saída. Então a potência geralmente é quando eu estou alimentando uma carga. Geralmente um alto-falante, alguma coisa assim na saída. Tá? Então quando eu quero transferir máxima potência, eu tenho que fazer casamento de impedância. Tá? Em circuitos de alta frequência, pessoal, tá? O que é alta frequência para nós é acima de MHz. Tá? Em sinais de alta frequência, geralmente o que acontece é o seguinte: se eu tiver, por exemplo, uma antena lá de VHF, UHF lá para televisão, por exemplo, ou um cabo coaxial por exemplo, de internet, por exemplo, a net, por exemplo, você que usa cabo coaxial, tá? Então o que acontece? Lá na saída do, do, do amplificador que tem lá na rua, por exemplo, tá? Ele vai mandar um sinal que vai vir para dentro da nossa casa, tá? Então aqui, digamos, no modem que vai receber esse sinal, pessoal, eu tenho que fazer o casamento de impedância, tá? Por quê? Porque daí eu vou transferir a máxima potência desse sinal, tá? E vou aproveitar toda essa potência desse sinal que está vindo, tá? Se eu não fizer casamento de impedância, tá? Em altas frequências começa a acontecer alguns fenômenos que a gente não estudou ainda, né? Talvez lá em telecom vocês vão estudar, que é chamado de reflexão de sinal, tá? Então o que acontece? Meu sinal de alta frequência ele chega na carga. Se a carga não absorver essa máxima potência, o sinal volta para a fonte. Tá? Ele reflete o sinal de volta. E isso pode causar danos à fonte, tá? Inclusive queimar a fonte. Tá? Então, em circuitos de alta frequência, se eu tiver um gerador de sinal e gerando, por exemplo, dentro de um... eu lembro que eu vi na graduação, pessoal, um exemplo que era um amplificador para jogar sinal para uma antena, por exemplo. Tá? Então, se eu não conectasse a antena, ou seja, deixasse a antena desconectada, o que vai acontecer? O meu amplificador ele vai mandar um sinal para essa antena, a antena não está lá, então ele está um circuito aberto lá, em impedância infinita. Esse sinal ele vai refletir de volta e vai voltar todo para a fonte e poderia queimar a fonte. Tá? Então, em circuitos de alta frequência, eu tivesse um sinal assim, ó, tá? E eu deixar, e aqui teria a impedância da fonte, tá? E eu deixasse aqui, ó, pessoal, um circuito aberto, eu poderia queimar a fonte, tá? Deixando o circuito aberto, porque a potência ia até lá, ia refletir aqui e ia voltar, tá? Então, em circuitos de alta frequência, eu tenho que fazer casamento de impedância, para que toda a potência da fonte seja absorvida, tá? Então, isso aqui é caso extremo, a gente não vai estudar agora. Lá em telecom, talvez, sistema de disciplina de telecom, talvez vocês estudem isso aqui, tá? Então, o que nós vamos ter? Nós podemos fazer tem dois casos, pessoal, que a gente pode fazer aqui nos amplificadores que a gente está estudando aqui em Eletrônica 2, tá? Que seria o casamento de impedância na entrada, tá? Onde a gente tem aqui uma fonte, que é uma fonte do sinal aqui, VS, V-source, né? Da fonte, e tem a impedância da fonte, tá? Que é o R-source, que pode ser uma impedância intrínseca lá de um sensor, de um amplificador e tal, de uma etapa de entrada, ok? Então aqui eu posso fazer o casamento de impedância na entrada fazendo com que a impedância de entrada do meu amplificador fosse igual à impedância da fonte. Tá? Então seria o casamento de impedância na entrada. Tá? Lembrando que aqui não é tão comum para nós aqui, porque muitas vezes a gente só quer fazer a leitura do sinal. Tá? Então a gente quer preservar no máximo a amplitude desse sinal aqui. Então digamos que aqui nós temos uma impedância de 10 ohms, por exemplo. Tá? Então eu poderia projetar um amplificador aqui com uma impedância de 10 kΩ, por exemplo. Tá? Então o que vai acontecer? Se eu fizer esse divisor de tensão aqui, ficaria a tensão na entrada vezes 10K dividido por 10 ohms mais 10K. Então 10 ohms mais 10K ficaria assim, né? 10K dividido por 10 mais 10K. Tá? Então isso aqui seria a tensão aqui, vezes o VS, né? Isso aqui daria o nosso VI, tá? Ok? Então o VI seria a tensão da entrada vezes essa impedância aqui dividido pela soma das duas. Só que 10 ohms mais 10K somando com esse cara aqui não faz diferença. Então isso aqui tudo, tá? Vai dar aproximadamente 1. Tá? Então esse aqui seria um caso onde eu estaria projetando uma impedância de entrada alta
para que essa tensão aqui, o VI, seja aproximadamente igual a essa. Tá? Porque essa queda de tensão em cima desse 10 ohms é muito menor do que essa queda de tensão em cima do 10K. Tá? Então, quando a gente está lendo um sinal aqui e a gente quer que essa tensão aqui seja o mais próxima possível dessa aqui, ou seja, a gente não está carregando a fonte, digamos que a gente chama, né? A gente não está drenando muita corrente da fonte. Então, essa tensão aqui e essa aqui vai ser aproximadamente iguais. Como que a gente faz isso? Projetando um amplificador com uma impedância de entrada bem alta. Tá? Isso é bem comum fazer isso. Então, a gente não altera muito o sinal. Tá? Então, se aqui fosse 100 ohms, por exemplo, aqui a gente projetaria com 100 ohms, 100 km, talvez. Então, é comum projetar-se a impedância de entrada muito maior que a da fonte. Tá? Não vou estar fazendo casamento de impedância, mas eu estarei alterando um pouco esse sinal aqui em relação a esse. Mas se tivesse em alta frequência, bom, alta frequência daí talvez teria que fazer esse casamento de impedância. Tá? Mas para nós aqui, trabalhando com sinal de áudio, sinal baixo e baixa frequência, não é problema. Beleza? Então na entrada é impedância igual à da fonte. Na saída, pessoal, então nós teremos a impedância de saída do amplificador tem que ser igual à da carga. Tá? Aqui geralmente é feito o casamento de impedância para transferir a máxima potência para a carga. Tá? Então em circuitos de áudio, tá? Que para nós, pessoal, 20 kHz aí é sinal de baixa frequência ainda. Tá? Ou frequências intermediárias, pelo menos. Tá? Então na entrada pode ser feito, mas não é um fator crítico, como eu falei, né? Porque a gente não quer transferir máxima potência, a gente só quer ler o sinal sem alterar muito ele. E na saída, que é lá o alto-falante da carga de saída, né? É utilizado, geralmente, esse aqui sim. Esse aqui, 100% dos casos, praticamente é realizado para fazer a máxima transferência de potência. Tá? Beleza? Então, quando fazer nos exercícios lá da aula, pessoal, da lista de exercícios, tem vários que é pedido para fazer o casamento de impedância. Tá? Beleza? Então, seria mais nesse caso aqui, onde eu quero alimentar uma carga lá que eu quero aproveitar o máximo de potência na saída. Beleza? Então esse é o caso onde eu estou fazendo o casamento de impedância. Tá. Agora tem outra coisa que eu quero analisar com vocês, que é a questão da distorção causada pela alimentação. Tá? Então tem que fazer o projeto dessa fonte de alimentação que não foi falado até agora. Tá? Então aqui eu fiz um projetinho bem simples, pessoal, de um amplificador com polarização fixa. Aqui eu coloquei um transistor real, tá? Que é o BC547B. Tá? Esse aqui a gente tem bastante no laboratório. Então, quando for fazer uma aula prática, nós vamos usar esse transistor aqui. E eu estou usando o LT Spice, pessoal, para fazer a simulação, que daí eu posso pegar esse componente real aqui. Tá? Então, aqui eu fiz um projeto onde eu tenho um VCC igual a 20 volts. Tá? Eu polarizei ele de forma que aqui seja VCC sobre 2, né? Seja 10 volts. E a impedância a carga é de 1K. E a gente sabe que a impedância de saída desse amplificador aqui, ela o ZO, é igual a RC, né? Então a impedância de saída é igual a esse resistor. Então eu fiz o casamento de impedância aqui. Tá? O RL é igual a RC. Tá? Polarizei ele então para ficar VC sobre 2. Para isso eu tenho que colocar um R1 de 594,5K aqui. Tá? Então o ganho de tensão calculado ele ficou em torno de 189, já com carga. Tá? Então eu já coloquei a carga aqui. Ó. Então com carga ele dá 189. Tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Se eu colocar uma tensão de entrada aqui de 10 mV, tá? Então se eu quiser calcular a tensão de saída, eu vou pegar esse 10 mV aqui e vou multiplicar pelo ganho de tensão. Tá? Que vai dar essa tensão de saída aqui. Ok? Então a gente vai ver que aqui eu não coloquei a tensão de entrada, né, pessoal? Mas a tensão de entrada estaria subindo aqui e a tensão de saída está descendo porque está invertido. Ok? Então se eu pegar 10 mV vezes 189, então daria uma tensão de 1,89 volts. Tá? Não está dando bem 1,89, está dando um pouquinho menos. Depois eu vou mostrar por que não está dando essa tensão. Tá? Então a tensão de saída é essa aqui. Ó. A tensão do coletor, pessoal, ela é... Isso aqui a gente já fez em aula, né? A tensão de entrada vezes o ganho mais a tensão do capacitor, tá? Que é igual à tensão quiescente lá. Então o capacitor, pessoal, que eu mostrei aqui, ó, que é a tensão do capacitor quiescente, tá? Desculpa, a tensão do coletor quiescente, que vai ser igual ao do capacitor, tá? Ela vai se carregar com os 10 volts, tá? Com esses 10 volts. Então tá aqui, ó, 10 volts, tá? E essa aqui é a tensão do coletor e essa aqui é a tensão do capacitor. Então, se eu diminuir a tensão do coletor menos a tensão do capacitor, vai dar a tensão de saída, ok? Então aqui eu coloquei 10 mV, tá tudo funcionando normal, condição normal da operação,
tá? O que que eu vou fazer? Depois eu vou aumentar essa tensão aqui e vou ver o que que vai acontecer. E além disso, a gente sabe, pessoal, que a tensão do coletor, pessoal, é essa tensão aqui, ó, né? Então essa tensão, ela está limitada pelo amplificador, tá? Ou seja, se o transistor ficar totalmente acionado, essa tensão não vai ficar menor do que zero, tá? E se esse cara aqui ficar totalmente desacionado, essa tensão vai ter tendência dela subir, mas ela nunca vai passar de VCC, tá? Então, esses aqui são os limites do capacitor, desculpa, da tensão do coletor, tá? Então, todo amplificador, pessoal, tem alguns pontos dentro dele que tem limitação de tensão, tá? Então, a limitação de tensão desse cara do coletor é geralmente essa aqui, fica entre 0 e VCC, tá? Então, tendo isso em mente, o que que vai acontecer? Vamos pegar, fiz uma outra simulação aqui, pessoal, onde eu peguei e coloquei uma tensão um pouco maior, tá? Eu coloquei aqui 10 milivolts, tá? Na tensão anterior aqui também faltou um CA, pessoal, tá? Então isso aqui é 10 milivolts CA, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei 100 milivolts CA, tá? Então eu coloquei uma tensão maior e agora eu quero analisar o seguinte, eu quero analisar a tensão de entrada nos dois semiciclos, tanto no positivo quanto no negativo, tá? Então comecei pelo semiciclo negativo, tá? Então o que que vai acontecer? Aqui eu vou colocar uma amplitude tão alta, 100 milivolts é alta, né, para a entrada, porque esse cara aqui tem um ganho muito alto, né, 189. Então esse cara aqui ele vai diminuir a amplitude, tá? Vai ir para nesse pico aqui vai ficar até menos 100 milivolts, tá? Então menos 100 milivolts, o que vai acontecer? Essa tensão aqui vai ficar tão negativa, tá? Tão negativa que toda a corrente, pessoal, em vez dela ir para a base, ela vai pegar e vai ir toda para o capacitor. Ou seja, essa tensão aqui ficou tão negativa que vai acontecer que vai desligar o transistor, tá? Esse seria um caso extremo, tá? Um caso extremo. E só vai acontecer aqui no pico, ó, aqui no pico da forma de onda, tá? Então, no vale, né? Desculpa, no pico de baixo, né? Que a gente chama de vale, né? Então, no vale, o transistor bipolar, ele acaba entrando em corte, né? Ele desliga, tá? Então, o que que eu quero fazer com isso? Eu quero calcular qual que é a tensão de saída máxima de saída. Por quê? Porque quando eu desligar esse cara aqui, ó, o que que vai acontecer? Eu vou aplicar VCC em cima desse circuito aqui, ó, tá? Então, quer dizer, na saída, pessoal, essa é a condição onde eu vou ter a tensão máxima na saída. Que seria o pior caso, tá? Por que pior caso? Já vamos ver, tá? Então, nesse caso aqui, ó, olha o que acontece. Esse capacitor, pessoal, como a gente já viu, ele vai ficar carregado com a tensão quiescente, tá? Então, como esse cara aqui é 10 volts, esse capacitor aqui, ó, está carregado com 10 volts, fixo, tá? Mais 10 volts. Por que fixo? Porque nós projetamos esse capacitor com um valor grande, tá? Um valor grande, de tal forma que ele não vai descarregar quando esse cara aqui ficar alternando entre positivo e negativo. Desculpa, positivo e negativo não. Quando ficar, quando essa tensão na entrada aqui ficar indo para positivo e negativo, tá? A tensão, a corrente média, a corrente média nesse capacitor aqui ela vai ser zero e esse capacitor aqui vai ficar carregado com um valor médio, tá? O valor médio desse ponto aqui que é 10 volts, tá? Então, esse capacitor é tão grande, tá? E está carregado com 10 volts, então ele vai se comportar como se fosse uma fonte de tensão, tá? Uma fonte de tensão de 10 volts, ok? Então, quando a gente desligar totalmente esse transistor, nós vamos fechar um circuito assim, tá? Então vai ficar uma fonte de VCC, resistor, uma fonte de VC sobre 2 e um resistor, tá? Então isso aqui ficou praticamente um circuito resistivo, tá? Então a gente consegue resolver isso aqui, ó, sem usar as equações do capacitor, tá? Isso aqui é como se fosse uma fonte de tensão, isso aqui virou uma fontezinha assim, tá? Aqui, beleza? Então quanto que é a tensão que vai sobrar lá na carga? A gente teria que fazer um Kirchhoff por aqui, ó, né? Então vai ficar menos VCC e daí mais VCC sobre 2. Isso aqui dá uma tensão equivalente de menos VCC, que depois passa para o outro lado e tal. Vai ficar assim, ó, VCC. É a tensão de fato que está sendo aplicado nesse divisor de tensão, tá? Então vai ser o VCC menos essa tensão aqui, vezes a resistência da carga, divide pela soma dos dois, tá? Beleza? Então essa aqui é a tensão de saída máxima. É VCC menos VCC sobre 2, aplica no divisor de tensão, tá? E a tensão no coletor, que é essa aqui, máxima, é a tensão de saída mais a tensão no capacitor, que é essa aqui, tá? Então essa aqui, pessoal, é a equação da tensão no coletor máxima, tá?
Então, caso a gente polarize esse circuito com a tensão no coletor quiescente igual a VC sobre 2 e seja realizado impedância, casamento de impedância, o que significa isso? Que essa resistência aqui ó, vai ser igual a essa aqui, ou que vai ser igual a essa aqui. Então vai ficar, por exemplo, aqui ó, 1K dividido por 1K mais 1K, que dá 2K. Então fica 1 sobre 2, 0,5. Então tudo isso aqui ó, vale 0,5. Beleza? Ou 1 sobre 2. Né? E esse cara aqui ó, vale VC sobre 2 e esse aqui vale VCC. Então essa subtração vai dar VCC sobre 2 vezes 1 sobre 2, que vai dar VCC sobre 4. Então a tensão máxima, pessoal, de saída desse amplificador aqui ó, é VCC sobre 4. Tá? Por quê? Porque metade da alimentação ficou no capacitor e a outra metade ficou nesse resistor aqui. Ó, tá? E daí, fazendo o divisor de tensão, porque esse cara aqui é igual àquele, vai dar que o VO máximo é VCC dividido por 4. Tá? Então analisem essa equação aqui que vocês vão ver que isso é verdade. Então, tenho 20 volts, 10 ficaram aqui. Tá? Então sobrou 10 para aplicar nas duas resistências. Agora esses 10 vão se dividir por 2 de novo, porque as duas resistências são iguais. Então vai sobrar, digamos que fosse 20, vai sobrar 5 volts no máximo para vir aqui para o VO. Tá? Entendido? Então, se aqui ficou 5, pessoal, e aqui ficou 10, então essa tensão aqui máxima, pessoal, vai ir até... vai ficar esse 1/4 mais 1/2, metade da alimentação. Então 1/4 mais 1/2 vai dar 3/4 de VCC. Tá? Então se aqui for 20, aqui vai chegar no máximo a 15 volts. Tá? Essa é a tensão máxima que vai ter no coletor. Beleza? Então esses são os limites, pessoal. Tá? Se a gente colocar isso aqui então no... eu simulei isso aqui, né, pessoal? Então o que vai acontecer? Essa aqui é a tensão no coletor, ó, tá? Em verde, VCQ. Tá? Desculpa, em verde a tensão do coletor. Tá? Então o que aconteceu? A tensão ela começou a subir, subir, subir. E quando chegou em mais ou menos 15 volts ali, pessoal, olha o que aconteceu. Ela saturou, ela não subiu mais. Tá? Por quê? Porque se a gente pegar 100 milivolts aqui, ó, vezes esse cara aqui, ó, então isso aqui daria uma tensão muito grande. Daria uma tensão de 0,1 vezes aquele cara lá, teria que dar uma tensão de 18 volts na saída. Tá? Então o que vai acontecer? Essa amplitude aqui ela teria que subir muito para mim conseguir gerar meus 18 volts, tá? Desculpa, na saída, né, pessoal? Isso aqui é a tensão no coletor, então tem que descontar a tensão no capacitor, tá? Então essa tensão ela teria que fazer isso aqui, ó. Só que o que acontece? A tensão máxima ela é do coletor, né? É 15 volts, porque 3/4 de 20 volts dá 15 volts. Então isso aqui seria 15 volts, tá? Então ele pega e satura, tá? Então isso aqui, ó, se a gente tivesse no sinal de áudio, isso aqui seria uma distorção, tá? A gente escutaria isso aí como um som não natural lá, que a gente... Quando é que a gente escuta isso? Quando a gente pega um amplificador de som lá, do computador ou de qualquer sistema de som e a gente aumenta muito o volume, tá? Ou seja, a gente aumenta muito o ganho ou a amplitude, dependendo do amplificador. Então ele satura a intenção, tá? Vai saturar a intenção e vai distorcer a forma de onda, vai escutar um som que não é o que a gente queria escutar, tá? E aqui a tensão no coletor, vocês viram que ela subiu um pouquinho, tá, pessoal? Passou de 10 volts um pouquinho, eu já vou comentar o porquê que isso aconteceu, tá? Então, se ele entrar em corte ou saturação, tá? Voltando aqui. Então aqui, pessoal, seria o caso onde o transistor está totalmente desligado, tá? Então nessa região aqui, o transistor bipolar está 100% desligado, tá? Quando? Quando ele satura em tensão lá é porque ele está totalmente desligado e está formando esse divisor de tensão aqui, tá? E nesse caso a tensão fica limitada a 1/4 do VCC, tá? Então vai causar uma distorção. Se tiver em corte ou saturação, então ele sai da região linear, tá? Por quê? Porque esse amplificador que a gente está estudando até agora é chamado de amplificador linear. Então se ele saiu da condição de linearidade, entrou em corte ou saturação, ele distorce a forma de onda, ou seja, gera uma não linearidade na saída, tá? Outro caso, pessoal, outro caso é quando a gente está com a tensão positiva na entrada. Tá? Então a gente teria um ganho muito alto, um ganho de 189, e a gente está com 100 milivolts também. Então aqui no pico, o que vai acontecer? Quando chegar nessa tensão máxima, esse cara que vai ficar uma tensão tão grande, vai acionar tanto esse transistor aqui, ó, porque essa tensão é aplicada por aqui, ó, direto através do capacitor. Então ele vai acionar com uma amplitude tão grande esse transistor aqui, ó, que ele vai ficar 100% do tempo ligado, tá? Não, provavelmente isso que vai acontecer só lá no vale, desculpa, no topo, né? Só nessa parte lá de cima, tá? Aqui, ó, ainda não. Mas lá no pico, tá? No topo da forma de onda, ele vai acionar totalmente esse transistor,
tá? O que vai acontecer? Vai desligar, não vai passar nada correndo no RC, e essa tensão aqui, ó, esse transistor vai saturar. Então, quanto que vai ser a tensão mínima? Ela vai ser, a tensão do coletor mínimo vai ser aproximadamente a tensão de saturação do transistor, ele vai entrar em saturação. Tá? Que aqui para nós, para análise, pessoal, a gente vai considerar como sendo próximo de zero. Tá? Então, se a gente olhar na tensão em verde aqui, ó, vai ser aqui. Ó, tá? Então, ele vai chegar próximo de zero. Tá? Ele vai estar totalmente acionado. Tá? Então, a tensão do capacitor, desculpa, a tensão do coletor, pessoal, vai chegar próximo a zero. Tá? E quanto vai ser a tensão de saída? Então, se esse cara aqui é zero, atenção, ó, esse mais, ó, a corrente desse, esse capacitor aqui, como eu já falei, ele é como se fosse uma fonte de tensão, tá? É uma fonte de tensão e ele está carregado com a tensão do quiescente. Então, essa corrente aqui, ó, esse capacitor, ele vai alimentar a carga, tá? E esse cara aqui é um curto, então esse mais vai ser ligado no menos lá, ó. Então, a tensão de saída vai ser essa tensão invertida, tá? Se esse capacitor ficar carregado com 10 volts, vai aparecer menos 10 volts na saída, porque esse positivo vai ficar ligado no negativo e a tensão de saída vai ser VCC sobre 2 lá, que vai dar menos 10 volts lá na saída, tá? Menos 10 volts aqui, ó, ok? E então vai dar, a tensão de saída vai ser menos VCC sobre 2 e a tensão do coletor vai tocar ao zero, tá? Claro que isso não acontece, tá? Isso aqui é por isso que eu coloquei aqui, ó, teórico, pessoal, tá? Por quê? Porque, então eu coloquei aqui, ó, nesses casos aqui, ó, onde esse cara aqui tocou zero é quando o transistor está 100% desligado, 100% ligado e aqui ele está 100% desligado, tá? Então vocês vão ver que como vocês viram que tem uma assimetria aqui. Na tensão de saída máxima era VCC sobre 4, tá? Então daria 5 volts. E a tensão mínima é VCC sobre 2, que daria, digamos, menos 10 volts. Então esse amplificador ele é assimétrico, né? Ele aplica uma tensão máxima diferente da tensão mínima, tá? Então o que vai acontecer? Como ele vai saturar para cima antes do que para baixo, porque olha essa amplitude aqui, pessoal, em relação... O que é a tensão de saída? A tensão de saída, pessoal, ela é a tensão do coletor menos a tensão do capacitor. Então essa diferença aqui, pessoal, que vai aparecer na saída, tá? Ela vai aparecer assim, a forma de onda na saída, tá? Saturando para cima e para baixo, o que vai acontecer? Por que ele não saturou em menos 10? Ele foi até quase menos 12 aqui, ó. Porque olhem aqui, ó, ele ficou mais tempo saturado para cima do que para baixo, tá? Então ele ficou mais tempo aplicando os 20 volts em cima desse circuito aqui carregando o capacitor. Então ele fica mais tempo carregando o capacitor do que descarregando, tá? Se ele ficar mais tempo carregando, porque quem é que coloca 10 volts nesse capacitor aqui? A fonte, tá? É a fonte, tá? Através da modulação, através do acionamento desse transistor aqui, tá? Então o que vai acontecer? Ele vai ficar, olha o tempo que ele fica saturado para cima e olha o tempo que ele fica saturado para baixo, tá? Então ele fica mais tempo aplicando a tensão máxima do que a tensão mínima. Então o que vai acontecer? O capacitor ele vai se carregar um pouco mais do que o normal, tá? Então ele ficou aqui, ó, a tensão do capacitor ela ficou em torno de uns 11 volts, tá? 11 volts e meio, tá? Então que quando esse cara aqui aciona totalmente, ele vai colocar essa tensão de 11, 12 volts aqui, tá? Então por isso que apareceu aqui, ó, menos 11, quase menos 12 volts, tá? Beleza? Então por que isso acontece? Porque existe uma assimetria entre quando a gente está com uma tensão muito alta, né? Isso aqui é uma condição anormal, tá, pessoal? A gente não vai trabalhar nessa região aqui. É só para mostrar que existe essa simetria, tá? E ele satura primeiro para cima do que antes de saturar para baixo, tá? E quando ele começa a saturar, o capacitor começa a se carregar mais do que o normal, porque essa etapa aqui, ó, onde ele fica carregando, é maior do que quando ele fica descarregando, tá? Então acaba que a tensão do capacitor sobe, tá? É como se fosse a tensão quiescente aqui desse ponto aqui, ela subisse, tá? Isso aqui em valores médios, né, pessoal? Tá? Beleza? Então, observem que o tempo carregando o capacitor de saída é maior do que o tempo descarregando ele. Logo, a tensão do capacitor sobe, tá? Então, o VC quiescente aqui, ele acaba ficando um pouco maior que VC sobre 2, tá? Mas se é uma condição indesejada, a gente não quer que aconteça. Então, como é que a gente faz para evitar isso? Eu não quero que ele entre nessa condição aqui, porque essa condição é não linear, e é uma condição de saturação do transistor, tá? Então, se tiver corte ou saturação, ele vai distorcer, tá? Então, qual tensão deve ser que não causa distorção, tá?
Então, lembrando que quando ele estiver saturando para baixo, né, ele vai estar desligando e vai ser a tensão máxima aqui na saída, que é VCC sobre 4. E a tensão mínima, tá, é quando esse cara que estiver acionado seria teoricamente menos VCC sobre 2. Tá? Isso se isso aqui for verdade. Tá? Então, a gente tem que pegar o pior caso, né? Tá? Então, esse aqui é o pior caso para tensão máxima, pior caso para tensão mínima. Então, vamos pegar o pior dos piores casos, tá? Que seria esse caso aqui. Tá? Por quê? Porque em módulo essa tensão aqui é menor. Tá? Isso aqui é 25% do VCC, isso aqui é 50% do VCC. Então, ele vai saturar para cima. Então, vamos limitar por essa tensão aqui. Tá? Então, o VCC mínimo teórico é que ele tem que ser maior do que 4 vezes a tensão máxima de saída, tá? Porque eu só peguei esse 4 aqui e passei para lá multiplicando. Então, o VCC mínimo teórico é 4 vezes VO, tá? Então, essa aqui é como é que se diz? Um limite teórico para fazer um projeto de uma fonte de alimentação, tá? Claro que, nesse caso aqui, ele estaria chegando muito próximo da alimentação, então tem que dar uma folga, tá? Uma folgazinha ali para ele trabalhar de forma adequada. Então, na prática, pessoal, considerem aqui 5 vezes, tá? Então, isso aqui dá uma folga de tensão para ele não chegar próximo da tensão de alimentação, consequentemente não vai ter tanto problema de saturação. Então, o VCC mínimo tem que ser maior ou igual do que 5 vezes a tensão de saída máxima, tá? Alguns podem estar pensando aqui, mas professor, então esse cara aqui é assimétrico, ó. VCC sobre 4 aqui menos VCC sobre 2. Existe uma condição que a gente pode fazer um projeto que faça com que esse cara aqui seja igual a esse aqui. Aqui é o seguinte, dá para projetar essa tensão quiescente do capacitor aqui, do coletor, como sendo VCC sobre 3 e não VCC sobre 2. E daí aqui fica VC sobre 3 e aqui fica menos VC sobre 3. Tá? Ele fica simétrico, tá? Dá para fazer isso, dá para fazer. Só que daí o que acontece? Se eu quiser fazer casamento de impedância, essa aqui, tensão aqui vai ficar VC sobre 3 e aqui vai ficar VCC. Então essa tensão de alimentação vai ficar 2/3 de VCC, tá? Isso faz com que aumente a corrente, porque se aqui vai ficar 2/3 de VCC, essa corrente aqui vai ficar maior. Se ficar maior, vai ter mais corrente, o RE vai ficar menor, né? Porque é 26 mV sobre a corrente. Então vai acabar que esse RE pequeno vai ficar menor, o ganho vai ficar maior, tá? Se o ganho ficar maior e eu quero aquela mesma tensão, eu vou ter que diminuir a alimentação do VCC, tá? Porque a impedância vai estar casada, esse cara aqui já vai estar fixo. Então eu vou ter que diminuir a tensão do VCC, que vai causar o mesmo problema, porque daí eu vou ter menos tensão e ele vai saturar no mesmo lugar, tá? Então essa outra estratégia de projetar com VC sobre 3 não causa tanto ganho assim, tá? Ele causa simetria, mas satura do mesmo jeito, tá? A única vantagem é que eu precisaria de menos tensão de alimentação, tá? Isso sim seria uma vantagem, tá? Fica para vocês. Eu fiz uma vez ali, não vi muita vantagem. Se vocês quiserem fazer, tá? Experimentem polarizar o amplificador com a tensão quiescente do coletor VCC sobre 3, tá? Não vou nem coloquei no slide aqui para não confundir ninguém, só se alguém quiser, beleza? Outra coisa que eu quero analisar, pessoal, é o ganho de tensão. Então eu coloquei aqui, pessoal, os 5 amplificadores que a gente estudou até agora, tá? E coloquei o ganho de tensão sem carga de cada um deles, tá? Então vocês percebam que nesses 3 amplificadores aqui, ó, de cima, o ganho de tensão sem carga, ele é alguma coisa dividido pelo R pequeno, tá? Por que isso acontece? Todos eles não tem nada no emissor aqui, ó, tá? E aqui ele está curto-circuitado pelo capacitor de emissor, tá? O capacitor de desvio, tá? Então na análise A, esse cara aqui eu curto-circuito esse RE, tá? Então todos eles não tem nada no resistor de emissor. Já nessa outra configuração aqui, ó, que é o sem o capacitor de desvio e no seguidor de emissor, tem um resistor de emissor, tá? Então ele vai aparecer embaixo aqui, ó, tá? E mais o RE também, que o RE sempre vai aparecer na parte de baixo, tá? Então, o que vai acontecer? Eu quero analisar o que esse RE aqui causa, tá? Então vamos lá. Então lembrando o que é o RE, pessoal. O RE, ele é que a gente fez aquela análise lá, a gente viu que aqui ó, no emissor do transistor bipolar é como se fosse um diodo, tá? E o diodo tem essa característica exponencial aqui, tá? Então ele tem uma variação de tensão para uma variação de corrente. Se a gente pegar essa derivada nesse ponto aqui, ó, é a inclinação da reta.
Se a gente inverter isso aqui, né, pegar a variação de tensão dividido pela variação de corrente, isso aqui dá a resistência, tá? Nesse caso, a resistência do diodo, que aqui no transistor a gente chama de RE, porque é o do emissor, tá? Então a gente calcula assim, 26 milivolts sobre a corrente quiescente, tá? Então, o que significa isso, pessoal? Que a gente pegou um ponto de operação e calculou a inclinação aqui, ó, nesse ponto, tá? E calculou uma resistência equivalente, tá? Só que o que acontece? Quando a gente está trabalhando com transistor, isso aqui, ó, é a corrente do emissor, ela oscila em torno do ponto quiescente, tá? Então, se ela subir um pouco mais aqui, ó, a inclinação mudou, tá? Se a gente descer com a corrente aqui um pouco mais, a inclinação mudou também. Então, quanto menor a corrente quiescente, maior a minha resistência. Quanto maior a corrente, menor a resistência. Então, o RE, ele, na prática, ele está mudando, tá? Ele está sempre mudando. Para simplificar a análise, que a gente chama de análise de pequenos sinais, tá, pessoal? A gente considera o RE fixo em torno do ponto quiescente, tá? Então, se o RE ele é assumido constante e calculado no ponto quiescente. Só que isso é uma aproximação válida apenas para pequenas variações, tá? Em torno de 10%, 20% talvez, tá? Em torno do ponto quiescente. Então, essa abordagem é conhecida como modelo de pequenos sinais, tá? Quando essa oscilação começa a ficar muito grande, esse RE varia muito, tá? Então, ele poderia ser levado em conta, tá? Então, se a gente considerar o RE variável em função da corrente do emissor, então pode-se observar então, que o ganho também varia, tá? Então, quando que o ganho de tensão total vai variar mais? Quando o RE, na equação do ganho de tensão, aparecer num lugar lá que ele apareça diretamente no ganho, assim, tenha mais influência no ganho. A gente já vai ver, tá? Então, isso incentiva o uso de amplificadores que possuem um pouco a dependência do RE no ganho, que a gente vai analisar agora, tá? Então, por exemplo, vamos analisar esse amplificador aqui, que é o polarização fixa, tá? Coloquei aqui um RL de um RC de 1K, a VCC de 20 e a tensão do quiescente aqui de 10 volts, tá? Então tá casado a impedância de saída é RC, né? Então tá feito um casamento de impedância. Então eu fiz o seguinte, eu considero o amplificador ao lado sendo a tensão de saída 1 volt, tá? Então aqui, ó, vai ter uma senoide de 1 volt. 1 volt para cima e 1 volt para baixo, tá? Meio assimétrico isso aqui. Então mais 1 volt menos 1 volt, tá? E ele está polarizado em VC sobre 2. Beleza? Então, como é que é a equação do ganho? Ela é RC sobre o RE pequeno, tá? E a impedância de saída é aproximadamente RC. Aqui eu estou desconsiderando o RO, tá, pessoal? Em toda essa análise eu vou desconsiderar o RO para ficar mais fácil. Então, se a gente substituir esse ganho... Como é que a gente calcula a tensão de saída? É o ganho vezes a tensão de entrada, tá? E aplica no divisor de tensão de saída, tá, da análise CA. Isso aí eu vou deixar para vocês fazerem. Então, eu passo esse VI dividindo para cá e vai ficar assim o circuito, né? A tensão de saída, peguei esse VI e passei aqui para baixo, tá? Então vai ficar VO sobre VI, tá? Isso aqui, ó, VO sobre VI é o ganho de tensão, tá? Ganho de tensão com carga, tá? Então, se a gente olhar essa equação aqui, ó, olhar isso aqui, ó, tá? Então é um produto do RC por RL dividido pela soma. Então isso aqui é o paralelo do RC com RL, né? Dividido por RE, tá? Então vocês veem aqui que o RE, pessoal, ele está na parte de baixo aqui, ele está direto. Se o RE variar, o ganho de tensão já varia direto, tá? E lembrando que esse RE, pessoal, a gente sabe, como eu acabei de explicar no slide anterior, que ele depende da corrente, tá? Da corrente do emissor que está descendo aqui, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz o seguinte, eu coloquei a tensão de saída aqui, eu fiz uma tabelinha, tá? Recalculei todas as tensões aqui até chegar no RE. Então, ó, se eu tiver 1 volt na saída, tá? Tenho 1 volt aqui, ó. Esse capacitor está carregado com 10, tá? Então, quanto de tensão eu tenho aqui, ó? Esse aqui tem 1 volt, aqui tem 10, aqui tem 11, tá? Esse aqui tem 11 e aqui tem 20, tá? Então, sobra quantos volts em cima desse resistor aqui? Sobra 9 volts, tá? 9 volts dividido por 1K vai dar uma corrente de 9 mili, tá? Aproximando que essa corrente do coletor aqui é aproximadamente a corrente do emissor, tá? Então vai VCC sobre a tensão do coletor dividido pelo RC. Então esse 9 mili aqui eu posso calcular um RE novo, tá? O que é o RE ainda, pessoal? RE é 26 mili sobre a corrente do emissor, tá?
Então, se eu pegar essa corrente aqui e colocar aqui para dividir, 26 mili sobre 9 mili, vai dar um RE de 2,899. Tá? Se eu jogar esse RE na equação aqui, ó, nessa equação aqui, que vai dar o paralelo de 1000 com 1000, que vai dar 500 sobre o RE de 2,899. Então, vai dar um ganho de 173. Tá? Agora, se eu tiver zero na saída, pessoal, tá? 0 volts na saída, quer dizer que a senoide está cruzando por zero, eu estou nesse ponto aqui, ó, tá? Esse aqui é o ponto quiescente, na verdade, né? Porque daí a tensão do coletor vai ser 10, né? Porque esse aqui é 0, tá? Esse capacitor está carregado com 10, então a tensão do coletor tem que ser 10, tá? Então 10 volts dividido por 1K aqui de resistência vai dar 10 mili, que daí eu vou jogar na equação, vai me dar um RE de 2,6 e o ganho de 192, tá? Então esse cara aqui é o ganho, seria o ganho quiescente dele, tá? Porque tá bem no ponto quiescente, tá? É o ganho que a gente usa em todos os exercícios, tá? E vocês vão continuar usando assim, tá? E quando eu colocar menos 1 volt aqui, ó, na saída, então a senoide está cruzando aqui por baixo, vai estar vai sobrar 9 volts em cima desse resistor aqui, vai dar uma corrente de 11, vai dar um ganho de 211, tá? Então vocês observam aqui, pessoal, olha o quanto que esse ganho variou, tá? Esse ganho variou muito, tá? Então isso vai causar uma distorção lá na saída, tá? Claro que toda essa análise aqui ela já está errada, pessoal, porque eu coloquei aqui ó, 1 volt e o ganho variando, tá? Então se aqui tem um ganho diferente daqui, ó, se eu tivesse 1 volt aqui ó, e menos 1 volt aqui, lá na entrada teria que estar distorcido, porque o ganho distorceu, tá? Mas o que acontece é o contrário, né? A gente tem uma tensão na entrada fixa e aqui na saída que distorce por causa do ganho, tá? Mas é uma análise aproximada, tá? Então, essa variação de ganho vai causar uma variação de tensão na saída. Por quê? Porque eu vou ter uma tensão fixa na entrada, vezes esse ganho vai dar uma tensão. Vezes esse ganho vai dar uma tensão diferente da que tinha que ser, tá? Porque o ganho deveria ser fixo, tá? Um amplificador ele tem que ter ganho fixo, tá? Porque senão, o que vai acontecer? Tem uma senoide, tá? Se aqui, ó, esse cara aqui tem um ganho menor, quer dizer que a tensão de entrada, de saída ficou assim, ó. E aqui tem um ganho menor, quer dizer que amplificou mais para baixo. Então ele vai ficar maior para baixo do que para cima, tá? Vocês vão ver isso na simulação. Então vocês vão ver que essa tensão aqui, ó, é menor do que essa aqui, ó, tá? Então isso aqui causa distorção, pessoal. Ele gera, vocês vão ver o que é distorção na hora de fazer a simulação ali, tá? Então só para a gente criar um parâmetro, pessoal, para medir essa distorção, tá? Eu criei esse parâmetro aqui, tá? Que é a variação do ganho dividido pela variação padrão, que seria o quiescente, que é essa aqui, né? Que é no ponto quiescente, tá? Que é toda calculada com os valores quiescentes, tá? Então, a variação de ganho, isso aqui também varia. Se eu colocar uma faixa maior, que botar 2 volts aqui, vai dar outro valor aqui, tá? Então isso aqui é numa faixa específica, tá? Então aqui, pessoal, a variação de ganho 211,5 menos esse valor aqui, ó, dividido pela variação quiescente, tá? Vezes 100%, que eu quero transformar isso aqui em valor relativo, né, pessoal? Então é uma variação sobre o valor padrão vezes 100%. Então isso aqui, pessoal, dá uma variação de 20%, tá? Então a gente diz que tem uma distorção de 20%, tá, lá na saída. Isso aqui para áudio é terrível, tá? 20% é terrível. Os amplificadores comerciais, pessoal, é 0,01% de distorção, tá? 1% de distorção é um valor bem pequeno, tá? Então esse cara aqui é uma distorção muito grande, tá? Então esse amplificador é bem problemático, tá? Por isso que não é muito bom utilizar ele na prática aí, quando não tem resistor de emissor, por exemplo, acaba gerando distorção na tensão, tá? Eu vou mostrar isso aqui depois na simulação, que não é baixa, pessoal, tá? Aqui é alta. Tá? Então aqui a gente tem uma alta distorção, né, pessoal? Tá? Alta distorção no ganho de tensão, tá? 20% é um valor muito, muito alto, tá? Outro amplificador que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, tá? Então é um amplificador com resistor de emissor sem capacitor de desvio, tá? Então aqui ó, a impedância de saída desse amplificador aqui ó, é aproximadamente RC também, tá? Desconsiderando o RO, tá? Então aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu tive que inserir um RE, tá? Mantendo a mesma polarização, tá? Então, como é que eu faço, pessoal? Eu tenho que colocar o RE aqui, ou como é que eu faço o projeto? Eu tenho que pegar
Lembram lá daqueles critérios de projeto? Eu tenho que pegar 10% do VCC, vai ficar aqui, ó, dividido pela corrente quiescente, tá? Então, 10% desse cara aqui vai dar 2 volts. Corrente quiescente é 10 mili, tá? Que eu já tinha, porque é 10 volts em cima desse resistor, dividido por 1K, vai dar 10 mili, tá? Então, se aqui tem 2 volts dividido por 10 mili, vai dar um resistor de emissor de 200 ohms, tá? Então, esse resistor de emissor aqui é 200 ohms, ok? Então, vamos fazer aquela mesma análise, tá? Então, o ganho de tensão desse cara aqui é o RC dividido pelo RE grande mais o RE pequeno, tá? E a impedância de saída é ZO igual a aproximadamente RC, tá? Então, fazendo aquela mesma análise de antes, pessoal, considerando que esse ganho vai vir aqui agora, tá? E passando esse VI dividindo, vai dar o ganho com carga, tá? Então, essa aqui é a equação do ganho com carga, tá? É o ganho de tensão vezes o divisor de tensão da saída, tá? Beleza? Quando aqui é o ZO e aqui é a carga de saída, tá? Então, fazendo esse cara aqui multiplicado por aquele, ele é o paralelo de RC com RL, ó. RC com RL dividido por essa parcela aqui, tá? Com sinal negativo, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Aqui faltou negativo, tá, pessoal? Mas vamos analisar valores padrões aí, valor em módulo, tá? Vou botar um módulo aqui que fica mais fácil, tá? Então, aqui eu fiz aquela mesma análise, pessoal, tá? Então, isso aqui, ó, o RE vai dar o mesmo, tá? O mesmo da análise anterior, tá? Por quê? Porque a tensão de saída aqui eu coloquei como a mesma coisa, tá? Vai dar as mesmas correntes, o mesmo RE, só que daí na hora de substituir esse RE aqui, ó, na equação, vai dar um valor diferente, porque aqui, ó, eu estou somando esse RE com um valor aqui que é 200, tá? Então, 200 mais o RE vai dar uma influência muito menor do RE, tá? Então, olhem quanto que variou o ganho, pessoal, tá? Então, o ganho nessa condição aqui é 2,464, aqui é 2,468 e aqui é 2,471, tá? Então, apesar dessa configuração aqui ter um ganho bem pequeno, tá? A variação de ganho foi bem menor, tá? Então, vamos ver em porcentagem, tá? Fazendo isso aqui em porcentagem, pessoal, vai dar uma variação de ganho de 0,28, tá? Então, essa configuração aqui, ó, vai distorcer muito menor a tensão de saída. Por quê? Porque o quanto que eu estou amplificando no topo da forma de onda em relação ao que eu estou amplificando no vale da forma de onda é quase o mesmo, tá? Então, acaba que ele distorce muito menos, tá? A distorção é muito menor. Então, esse aqui sim, esse aqui tem uma baixa distorção no ganho de tensão, tá? Baixa distorção no ganho de tensão. Ok? E por último, quero analisar esse outro aqui, que é o seguidor de emissor, tá? Então, nesse cara aqui eu não tenho mais resistor de coletor, e o resistor de emissor é para manter esse cara aqui em 10 volts, tá? Manter esse cara aqui em 10 volts, eu tive que colocar um resistor de emissor de 1K, tá? Então aqui, pessoal, não vai estar fazendo casamento de impedância, tá? Porque não tem como fazer casamento de impedância aqui, porque com essa carga de RL aqui, de 1K, tá? Então, por quê? Porque a impedância de saída desse amplificador aqui, pessoal, ela é aproximadamente RE pequeno, tá? Aproximado, tá? Se vocês olhar lá, tem uma tabela na Chelsea lá que tem as relações aproximadas. Ou vocês pegam aquela que a gente fez nas aulas anteriores e façam uma aproximação, considerando porque o RE é muito menor do que as outras resistências, tá? Então acaba que a impedância de saída é aproximadamente RE pequeno, tá? Tudo aproximado aqui, pessoal, tudo aproximado. Tá? Então, substituindo aqui de novo, a gente chega na equação do ganho com carga. Tá? Aqui não tem como fazer paralelo, pessoal. Tem que fazer separado os dois da mesma forma. Aqui, tá? Beleza? Então, fazendo a mesma coisa, considerando que eu tenho uma amplitude de tensão aqui de 1 volt, ele está polarizado adequadamente, onde aqui a tensão do emissor aqui é VC sobre 2, ou seja, aqui tem 10 volts aquecendo. Substituindo então, pessoal, os valores nessa equação aqui, ó. Então, nós temos que quando eu tiver com 1 volt na saída, tá? Então, aqui vai ter 1 volt mais a tensão dos 10 volts do capacitor, né? Tensão de saída mais a tensão do capacitor vai dar a tensão do emissor, tá? Então, quando eu tiver 1 volt na saída, eu vou ter 11 volts aqui. Esse aqui não é invertido que nem os outros, né? Então, quando tiver 11 volts sobre os 1 kΩ de resistência que tem no RE, vai dar 11 mili, tá? 11 mili, calculo um RE, tá? Faço isso para cada um deles.
Então aqui vai me dar o meu ganho. Eu já coloquei um módulo, tá, pessoal? É o módulo do ganho, né? Porque nesse caso aqui é positivo, tá? Então, fazendo então a variação do ganho, tá? Quanto de ganho variou de um para o outro, dividido pelo valor quiescente, que seria o do projeto, né? Que seria quando eu tiver com 10 milivolts aqui, seria a condição onde eu estaria com 0 volts na saída, né? Porque o capacitor está carregado com 10 volts. E nesse ponto aqui eu tenho 10 volts, então na saída vai ter 0 volt, tá? Então fazendo essa variação do ganho, pessoal, vocês vão ver que a variação do ganho vai dar 0,11%, tá? Então isso aqui causa uma baixa distorção no ganho de tensão, tá? Então essas duas configurações aqui, pessoal, as duas configurações que tem RE são as configurações que dão menor distorção de ganho, tá? Então resumo de tudo. Então aqui nós temos a configuração com polarização fixa, tá? Então esse cara aqui tem uma alta distorção de ganho, tá? Por quê? Porque aparece um RE embaixo, tá? Sempre que aparecer um RE puro embaixo aqui, pessoal, vai ter uma alta distorção de ganho, tá? E, além disso, como ele não tem um resistor de emissor, ele tem uma baixa estabilidade de polarização, tá? Qual a função do RE também, pessoal? É estabilizar a polarização, tá? Para variações de beta, tá? Que foi na primeira aula que eu passei, tá? Esse outro aqui, o pessoal que é com relimitação de coletor, tá? Esse que eu não mostrei, esses dois aqui eu não mostrei, porque eles são equivalentes a esse, tá? Todos eles têm alta... esse cara aqui, ele tem alta distorção de ganho, só que esse resistor RF ele acaba gerando uma boa estabilidade da polarização, tá? Isso aqui eu não mostrei lá, mas é lá da análise CC, isso aqui, porque é da polarização, né? Tá? Então, esse aqui ainda é melhor que esse, porque esse aqui pelo menos tem estabilidade de polarização, tá? Mas tem alta distorção de ganho, tá? Esse outro aqui, pessoal, ele tem resistor emissor, tá? Então a vantagem do resistor emissor é estabilidade na polarização, tá? Só que esse capacitor ele curto-circuita o RE grande na análise CC. Então aparece aqui somente o RE pequeno. Então ele também tem distorção de ganho, tá? Então esses três aqui tem problema de distorção de ganho. Como é que eu sei que tem distorção de ganho? É só olhar, se tiver um RE puro embaixo aqui vai ter distorção de ganho, tá? Porque o RE varia, tá? A não ser que seja pequenas variações, tá? E essas duas configurações aqui, pessoal, aparece o RE grande mais o RE pequeno, tá? E como o RE grande geralmente é bem maior que o RE pequeno, ele acaba que diminui a distorção do ganho de tensão, tá? Então ele tem baixa distorção de ganho e também boa estabilidade na polarização, tá? Então essas duas aqui são as melhores configurações, tá? Essas duas aqui são configurações intermediárias e essa aqui seria a configuração que seria a pior delas porque é ruim na polarização e causa distorção também. Por isso que essa aqui não é tão utilizada. Então vamos fazer um exemplo, pessoal, dimensionar esse circuito aqui, ó, tá? Eu quero que ele amplifique 100 vezes a tensão de entrada com carga, tá? Considerar um beta 300, RO igual a infinito, e a resistência de carga 1K. O que significa RO infinito? Quer dizer que eu estou desconsiderando o RO, né? Porque uma resistência infinita é um circuito aberto. A tensão de entrada é 10 mV, tá? Vezes seno de 2π 500, tá? Então é 500 Hz a frequência do sinal de entrada, tá? E realizar o casamento de impedância, tá? Então vamos lá, tensão de... Vou pegar a canetinha aqui. Então, a tensão de saída, pessoal, ela é o ganho sem carga vezes a tensão de entrada, tá? Como aqui a minha resistência é zero, né? A resistência da entrada aqui é zero, então a tensão da fonte já é aplicada direto aqui no VS igual ao VI, tá? Então, o ganho de tensão sem carga vezes a tensão de entrada, tá? Eu vou aplicar no divisor de tensão da saída, tá? Então, vou pegar esse VI aqui, eu vou passar dividindo para cá, tá? Para baixo, então vai ficar VO sobre VI. Então isso aqui é o ganho com carga, tá? Ou seja, é o ganho sem carga vezes o divisor de tensão, tá? Então, como a impedância de saída desse amplificador é igual a RC, então a RC vai vir aqui, ó, tá? No lugar desse ZO, tá? Então, ZO, como vou fazer o casamento de impedância, a impedância de saída vai ser igual a da carga, que vai ser igual ao RC, que vai ser tudo 1K, tá? Então, se eu jogar aqui, vai dar 0,5, tá? Esse divisor vai dar 0,5, vai passar 0,5 dividido por outro lado, vai dar 200. Então, o ganho sem carga é 200, tá? Como é que calcula? Existe uma restrição, como a gente viu antes, para a tensão de saída, a tensão de alimentação, né? Que ela depende da tensão máxima que eu tiver na saída, tá? Então a tensão máxima na saída é multiplicando o ganho de tensão com carga, né? Porque na saída é com carga vezes a tensão de entrada, tá? Então a tensão de entrada é 10 mili vezes os 200, né? Então a tensão máxima de saída vai ser 2 volts, tá? A tensão máxima vai ser 2 volts. Então, pela restrição lá da tensão de alimentação, meu VCC mínimo tem que ser 5 vezes essa tensão aqui,
Então eu tenho que ter no mínimo 10 volts de tensão mínima, de tensão de alimentação lá aqui, ó, né? No VCC, tá? Não quer dizer que essa vai ser a tensão que vai ser usada, tá, pessoal? Não quer dizer que vai ser essa tensão. E essa é uma restrição, tá? Tem que ver se o circuito não impôs um outro VCC, tá? Que nós vamos ver agora. Então, o ganho de tensão sem carga, pessoal, ele é RC sobre RE, que tem que ser menos 200. Aqui eu coloquei o sinal, tá? Daí isso você tem que fazer uma compatibilização de sinal aí, pessoal, porque senão não vai ter resposta, vai dar uma resistência negativa, tá? Então tem que colocar o negativo no braço. Quando eu falo assim, amplifique 100 vezes. Se ele for um amplificador inversor, vai ser menos 100 vezes. Mas isso aí é vocês que tem que descobrir, tá? Então, o ganho de tensão é isso aqui. O RC, pessoal, já está definido, tá? O RC já está definido, é 1K por causa do casamento de impedância. Então, como é que a gente vai fazer para o ganho dar 200? Tem que ser pelo RE pequeno, tá? Então, eu vou isolar o RE pequeno. Então, vai ficar o RC sobre isso aqui, 1000 sobre 200, tá? Então, quer dizer o quê? Que eu preciso de um RE pequeno de 5, tá? Como é que eu chego num RE pequeno de 5? Tá? Então, o que é o RE pequeno, pessoal? É 26 mV sobre a corrente do emissor, tá? Então, isolando essa corrente do emissor, eu vou chegar aqui com 26 mili sobre RE. Tá? Então, substituindo, eu preciso de uma corrente quiescente do emissor de 5,2 mili. Tá? Então, eu tenho que dar um jeito de projetar meu circuito para dar essa corrente. Ok? Então, considerando que a corrente do emissor é aproximadamente do coletor e sabendo que essa corrente passa também pelo RC, né? Se eu fizer essa aproximação, a corrente do emissor é igual do aproximadamente igual ao do coletor. Então essa corrente passa 5 mili no resistor do coletor. Então você passa essa corrente nesse resistor aqui que a gente sabe que é de 1K, tá? E em cima dele ele tem que estar bem polarizado, ele tem que ficar com VCC sobre 2, tá? Então, sabendo que a tensão no resistor a tensão no resistor do coletor é, porque a gente tem assim, a tensão do coletor, aqui está a tensão do coletor, que é o VC, né? E aqui é o RC, né? E aqui está o VCC. Tá? Então, aqui é a tensão de polarização, tem que ser VC sobre 2, aqui tem VCC. Então, a diferença de tensão em cima desse resistor é VCC menos VCC sobre 2, tá? Que é a tensão do coletor quiescente, que dá VC sobre 2, tá? Então, em cima desse resistor aqui tem VC sobre 2, tá? E a tensão nele também pode ser escrita como RC vezes a corrente, tá? Que é essa aqui. Tá? Então, se eu pegar isso aqui e igualar a VC sobre 2, vai dar... a gente sabe que RC vezes a corrente do coletor dá metade da tensão da alimentação, tá? Então, se eu passar esse 2 multiplicando para o outro lado, eu vou ver que a tensão de alimentação tem que ser 2 vezes o RC vezes a corrente do coletor. Por quê? Porque metade da alimentação vai ficar em cima da resistência RC e a outra metade vai ficar em cima do transistor, tá? Então, vocês vão ver que a tensão da alimentação tem que ser 10,4. Tá? Então, a alimentação é que vai definir o ganho. Tá? Por quê? Porque o resto já está definido. O RC já está definido. Tá? Então, e a gente viu que o VCC mínimo era 10. Então, o VCC aqui deu 10,4. Então, quer dizer que vai funcionar. Tá? Vai funcionar. Ah, mas se essa resistência do coletor aqui fosse menor, pessoal, e desse um VCC abaixo do mínimo, não ia funcionar. Tá? Eu não ia conseguir fazer casamento de impedância, não ia alguma coisa eu não ia conseguir fazer. Tá? Então pode ser que não tenha como atingir aquele ganho com o casamento de impedância. Tá? Então pode acontecer. Tá? E o resistor R1 a gente ajusta por aquela equação lá da revisão do da primeira aula, tem no exemplo 1 da segunda aula. Tá? Em como projeto R1, que é a diferença de tensão entre o VCC e o VBE, né? Que isso aqui é a tensão no R1, sobre a corrente da base. Que a corrente da base é o VCC dividido pelo... aqui é a corrente do coletor dividido pelo beta. Então o beta vai vir para cima, vai ficar IC aqui. Vai dar 559,6K. Tá? Então, resumo desse exercício, pessoal, que a impedância de saída, então ela é usada para fazer o casamento de impedância. Tá? O resistor R1 ele é utilizado para fazer a polarização. Tá? E o VCC, no final das contas, é usado para definir o ganho. Tá? Então, a tensão de saída, como é que foi esse processo aqui para achar a tensão de alimentação? A gente sabe que o ganho de tensão de malha aberta, o ganho de tensão sem carga, ele é o RC sobre RE. Daqui eu descobri a corrente de polarização, que daí depois eu descobri o VCC. Tá?
e ainda ele tem que pegar e atender essa restrição aqui de tensão. Tá? Então é um processo diferente que a gente está acostumado a fazer. Tá? Então muitos exercícios da lista vão ser assim. Tá? Então espero que divirtam-se.